Bom dia, pessoal, tudo bem? Nessa segunda videoaula que eu vou fazer hoje, a gente vai falar de alguns assuntos muito importantes e ao mesmo tempo curiosos da história, pegando hoje exatamente o momento da colonização das Américas, né? Em especial, aí a gente vai estar falando da América Portuguesa, né, que acabou se tornando o Brasil, e da América Espanhola, que acabou se tornando aí todos esses países no entorno aí da América do Sul, né, América Central. A gente vai estar falando basicamente da América do Sul mesmo, né, de algumas coisas que ocorreram na América do Sul. E na verdade essas curiosidades elas estão sempre relacionadas a nome, a como se chama uma determinada região, como se chama um determinado país, ou como um determinado povo se chama. Essa última curiosidade aí, eu acho que vai deixar bastante pessoas aí abismadas até, porque acho que nunca ninguém para pensar exatamente nessas questões que eu vou levantar aqui. Bom, então vamos começar, né? A história, ela tá cheia de enganos, de fatos inusitados que muitas vezes vão acontecendo e vão trazendo aí problemas e muitas vezes acabam se tornando algo mais importante de algo que na verdade começou inicialmente aí com uma coisa bem sem importância, é, inusitado mesmo, né? Por exemplo, uma das coisas, acho que ninguém parou para pensar ainda, mas por que que o Rio Amazonas chama Rio Amazonas? O que que tem a ver Amazonas com o norte do Brasil, né? Sendo que Amazonas, na verdade, para quem gosta de mitologia grega, sabe que Amazonas são guerreiras, né? Era uma guilha só de mulheres, Temícera, onde na verdade existem várias e várias guerreiras. Lá não existem homens. Os grandes guerreiros daquela região tal são as mulheres. E é aquela coisa da assim, eu faço e aconteço sem necessidade de homem algum, né? Que é mais ou menos o que a lenda acaba passando sobre a questão das Amazonas. Agora, se as Amazonas são isso, por que então Rio Amazonas? Na verdade, tudo acontece por essa ligação dos espanhóis e dos portugueses, né, europeus que eram, com a própria mitologia grega. Na realidade, o norte do Brasil ele acabou sendo colonizado por Portugal bem depois do que a colonização que se iniciou no litoral do Brasil, né? E aí sim foi entrando aí em direção aos sertões aí, né? Mas ela se iniciou em alguns pontos, como por exemplo a Bahia, primeiramente, depois São Paulo, mais adiante o próprio Rio de Janeiro, um pouco antes Recife, né? Então, assim, foram esses pontos do litoral que acabaram criando aí, né? Que acabaram iniciando a colonização. Então, o norte ele veio bem depois. Então, quem acabou conhecendo, adentrando e descobrindo, vamos dizer assim, o próprio Rio Amazonas foram os espanhóis. Na realidade, foi Francisco de Orellana. Esse cara, ele fez uma expedição, entrou pela região ali onde hoje tá a ilha de Marajó e tal, e foi entrando no rio e foi entrando, até que ele acabou vendo o tamanho do rio e tudo isso. Na verdade, ele e o pessoal dele, né, que trabalhava com ele, que estava com ele na, nos barcos tal, acabaram vendo tribos indígenas segurando lanças tal na margem do rio. Muitas eram mulheres, mas muitos também eram homens. Mas assim, ao longe vendo aquilo, eles acabaram achando que eram todas guerreiras mulheres. De repente, pela questão da roupa indígena e
para eles confundiu e acharam que eram todas mulheres, e acabaram chamando essa tribo tal, dizendo que eram as Amazonas. Daí isso daí acabou se estendendo para o rio, né? O rio Amazonas no Brasil ele é conhecido por esse nome, ele tem um outro nome no Peru, por exemplo, mas no Brasil é considerado Rio Amazonas, e isso daí acabou se estendendo também para a própria região, que acabou ficando conhecido como Amazônia, né? E a própria floresta, que acabou se tornando então a floresta amazônica. Mas tudo começou desse engano aí de terem visto tribos e acharem que essas tribos eram, na verdade, indígenas. Na verdade, acharam que eram aí guerreiras, né? Mulheres tal, e daí ter associado com as Amazonas. Outra coisa também que tem a ver com a colonização europeia, mas principalmente a colonização espanhola, é a questão da conquista do Peru, né? Ali também foram os espanhóis que chegaram naquela região. Quem dominava essa região e outras no entorno eram os Incas. Quem acabou indo de encontro ao Império Inca, querendo e depois conseguindo conquistar esse povo, foi o Francisco Pizarro, né? Conquistador espanhol. E ele e o pessoal dele, quando iam chegando nas imediações, perguntavam para os Incas, né, para a população ali da região, como se chamava aquele local. E eles, não entendendo o que os espanhóis estavam perguntando, estavam querendo saber, respondiam Biru. Biru, Biru, Biru. E esse Biru que eles falavam acabou se tornando no que nós conhecemos hoje como Peru. Daí, então, o país Peru ter esse nome, não como todo mundo imagina, por causa do animal, da ave peru, mas sim dessa expressão inca lá de trás dos indígenas, que sem entender o que eles estavam falando, respondiam sempre biru, biru. E isso daí na língua quichua, na língua da região ali, quer dizer simplesmente não entendo. Ou seja, de um engano, de um erro total, acabou ocorrendo aí esse batizado da região com o nome de Peru, sendo que na verdade os índios estavam querendo dizer que não estavam entendendo o que os espanhóis estavam perguntando. E os espanhóis também, sem entender, entendiam que eles estavam respondendo que aquela região chamava Biru, ou seja, para os espanhóis, Peru. E na verdade eles estavam simplesmente dizendo que não estavam entendendo o que os espanhóis estavam dizendo. E por fim, aí, uma curiosidade que tem a ver com o brasileiro mesmo. Alguém já parou para entender por que, por exemplo, quem nasce na Itália é italiano, quem nasce na América do Norte, né? O americano adora dizer que ele é americano, sendo que na verdade todos nós somos americanos, né? Mas vamos considerar a forma que eles entendem lá. Eu sou americano. Então quer dizer, se quem nasce na Itália é italiano, quem nasce na América é americano, teoricamente quem nasce no Brasil deveria ser brasiliano, que é na verdade como o próprio italiano chama o brasileiro. Ele não chama de brasileiro, ele chama de brasiliano, e o americano chama o brasileiro de Brazilian, ou seja, traduzindo, brasiliano. Só que o próprio brasileiro não se chama de brasiliano. O brasileiro acabou adotando para si, o nome para si, de brasileiro. Ou seja, pensando nos sufixos das palavras, quando você é italiano ou brasiliano, você está falando justamente da questão localidade de nascimento, país de origem, né, nação. Sendo que ao passo que quando você usa esse sufixo eiro no final de qualquer palavra, ele está ligado a uma profissão e não a uma localidade que você nasceu. Ou seja, brasileiro está ligado à profissão de quem pega e vende pau-brasil e não de quem nasce no Brasil. Só que nós, brasileiros, tomamos para nós mesmos essa designação ligada ao ter uma profissão. Por exemplo, o navio, ele é um navio negreiro. Quem tem uma quitanda, ele é um quitandeiro. E aí, por extensão, quem nasce no Brasil, ao invés de ser chamado pela própria pessoa que nasceu naquela região de brasiliano,
que seria o mais correto, o brasileiro adotou para si mesmo o brasileiro, ou seja, tem muita ligação com essa questão do ser determinada coisa e não do nascimento ou da nação onde está. Espero que vocês tenham gostado aí dessas curiosidades, né? Ela foi preparada aí com bastante carinho para vocês. De novo, eu ainda estou num momento de testes aí das aulas, mas eu acho que, na verdade, é mais para ir testando mesmo e colocando para vocês algumas particularidades, algumas coisas que vocês gostem aí, tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado. Aí, um bom final de semana e tudo de bom para vocês. E vão curtindo aí, né? Tanto no canal do YouTube, como também vão colocando aí o que vocês estão achando do vídeo no próprio blog, né? Histérica História. Tá bom? Grande abraço a todos aí. Tchau, tchau.